no nosso primeiro dia do jejum, primeiro capítulo do livro. E eu creio, irmãos, em dias de glória, de avanço, de conquista. Primeiro dia, hoje nós vamos falar sobre a graça perigosa. Pastor, por que falar a graça perigosa? Irmão, você tem que entender que nem sempre as pessoas param para te ouvir a respeito do que você tem para compartilhar com elas, porque tem muitas pessoas de fora que acham que o que nós pregamos é muito perigoso. Eles acham que nós abraçamos o pecado. Quem é que gosta do pecado? Misericórdia. Nós não gostamos de pecado, irmão. Nós não gostamos de viver de maneira pecaminosa. Nós não damos liberdade para pecado. Mas nós também entendemos que não depende de nós, depende de Cristo. E se Cristo fez, nós podemos caminhar em paz. Então, esse título de hoje, a graça perigosa, é para que você tenha embasamento bíblico, para que você entenda biblicamente que o que nós pregamos, que essa graça, que eles chamam de hipergraça, de graça perigosa, na verdade, a Bíblia mesmo chama, a Bíblia fala que é uma superabundante graça. E é graça sobre graça, graça sobre graça. Irmãos, quando nós saímos do centro e colocamos Jesus no centro, quando nós descansamos no Senhor, nós podemos desfrutar de grandes coisas. Nós podemos desfrutar de abundância, de alegria, de favor. Então, em Mateus 16, quando o Senhor Jesus ele fala com os discípulos, ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta para os discípulos: quem diz o povo que eu sou? Deixa eu projetar para você. Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Verso 16, respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, eu gosto muito de Pedro. Eu acho que até na célula da semana passada eu compartilhei sobre isso, no momento do louvor com os irmãos. Pedro, um cara fenomenal, irmãos. Ele teve a revelação: tu és o Cristo. Isso é revelação, amém? A palavra fala que ele sobe no monte com Jesus. Quando ele sobe o monte, antes ele teve revelação, agora ele tem visão. Jesus é transfigurado na frente de Pedro. Está com corpo natural, de repente, corpo espiritual. Uau! Já pensou? Você topa com Jesus transfigurado, corpo glorificado. O que é isso? Né? Então ele topa com Jesus ali um corpo glorificado. Então ele teve revelação, ele viu Jesus. Mas a palavra continua, e a palavra fala o seguinte: que ele ainda quis nivelar Jesus. O que é nivelar? A palavra fala que estava ali Jesus transfigurado, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. São dois momentos bíblicos que estavam ficando para trás, porque agora nós estávamos entrando na graça. Então agora não é mais para eu seguir a lei e os profetas, mas agora é para eu seguir a obra de Cristo. Então, o que Pedro faz? Fala assim: nossa, tem Jesus, tem Moisés e tem Elias, vamos fazer uma tenda para cada um? A gente faz uma tenda para a gente adorar cada um deles. E aí, o próprio Pai abre os céus, Deus Pai abre os céus e fala: olha, esse aqui é o meu filho amado, a ele segui. E ele estava dizendo: Moisés e Elias ficaram para trás, agora você vai seguir a Cristo. Cristo agora é a chave, Cristo agora é o mover atual, Ele é a graça, Ele se revelou, e agora você segue a Ele, amém?
Então Pedro teve 3 experiências. Ele teve a revelação, ele teve a visão e ele ouviu o Pai confirmar. Amém? Já pensou que glória é isso? Hoje nós temos revelação, a gente não vê e nem ouve o Pai. Mas então Pedro, depois disso, desce e ele fica alguns dias ali sem conversar muito com muita gente. Mas alguém chega questionando Pedro: Pedro, seu mestre não paga o imposto? O que Pedro fala? Paga, meu mestre paga tudo. Ele estava dizendo que Jesus era um mestre. Jesus era mestre? Não, Jesus era o Filho de Deus. Jesus é Deus. E aí Jesus sabe de todas as coisas. Então Pedro está se chegando agora. E quando Pedro está se chegando, o que Jesus fala para ele? Pedro, quem que paga imposto? É os de casa ou os de fora? Aí a ficha de Pedro caiu. Falou, poxa, ele é filho, ele não precisa pagar imposto. Preste atenção, irmãos. Tanto que isso é importante. Eu quero que fique claro. Pedro teve revelação, visão e ouviu o próprio Deus. Mas na hora do teste, qual foi o teste? Ele paga o imposto? O que Pedro fez? Não paga. Ou seja, Pedro agiu de maneira natural. Ele não agiu de acordo com aquilo que ele tinha recebido no Espírito, mas ele age de maneira natural. E olha que Pedro andava com Jesus todo dia. Pastor, o que isso é importante para mim? É importante para eu perceber, irmãos, que por mais que eu ouça a palavra da graça, que eu entenda a palavra da graça, que eu receba a palavra da graça, tem um dia que talvez eu não consiga responder de acordo com a graça. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? É que Jesus faz o seguinte, Jesus fala, Pedro, já que eu tenho que pagar imposto, vai lá pescar. Quando você pescar, você vai pegar um peixe e vai ter uma moeda na garganta dele. Quando você pegar aquela moeda, né, você vai lá e paga um imposto por mim e por você. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, eu sei que você ainda está no processo de ter revelação, de entender e de aplicar isso tudo. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te sustentar. Eu vou te ajudar nesse processo. É o que o Senhor fala para você hoje. Você está aprendendo, você está tendo revelação, você está avançando. Não pense que você já chegou, mas nesse processo, confia no Senhor, que Ele vai te levar a desfrutar de grandes coisas. Pastor, a minha vida, às vezes eu não prospero, às vezes eu sou alguém que vive angustiado, vivo ansioso. E aí, o que eu faço? Eu quero te falar, irmão, procura entender a palavra da graça. Procura entender a obra de Cristo. Procura entender o conceito de justificação. Você foi justificado pela fé. Quando você entende isso, que você declara isso, qual é o resultado? Vida. Vida de Deus vai fluir. Você vai ser levantado, você vai receber, você vai manifestar aquilo que o Senhor tem liberado para você. Amém? Quantos estão comigo? Aleluias. Então a lei, você entende na mente. É algo que é claro. Se eu falo para você, não pode, se você errar, você vai tomar uma porretada, você já entendeu. Isso é a lei. Mas a graça não. A graça ela é compreendida no Espírito. Eu olho para Cristo, eu vejo a obra de Cristo, porque eu vejo a obra dele, agora eu descanso nessa obra. E porque eu descanso nessa obra, eu cresço de glória em glória, de glória em glória, de revelação em revelação. E essa graça, ela vai crescendo. Então, o Evangelho, ele nos ensina não a chegar lá, mas ele nos mostra que Cristo chegou até nós. E porque ele chegou, eu posso desfrutar do que ele tem para mim. Então, Pedro teve todos esses passos. E às vezes ele ainda deu uma baqueada. Pastor, o que isso é importante para mim? É importante que você entenda que por mais que nós tenhamos tido revelação, por mais que nós tenhamos entendido a palavra da graça, nós ainda estamos sujeitos a tentar voltar para a lei, a viver de maneira natural. Por isso eu preciso meditar nessa palavra todos os dias. Eu preciso ter o coração voltado, ter um coração aberto. Pastor, eu já entendi tudo. Amém, você entendeu. Continue entendendo. Porque eu creio que essa palavra, ela é como, a palavra diz, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando,
até se tornar dia perfeito. Nós estamos começando o jejum hoje. 21 dias removendo o véu. 21 dias para que você tenha a revelação da graça. 21 dias para que essa graça se torne mais clara ainda no seu coração. Eu quero falar algo para você. Não venha com o coração de quem já entendeu, de quem já sabe. Venha com o coração de quem tem buscado em Deus entender mais, receber mais e crescer mais. Irmãos, por que uma pessoa tem mais favor do que a outra? Por que alguém tem mais favor, recebe mais? Só tem um motivo. Tem mais revelação da graça. E recebe mais da graça. E merece menos. Quanto menos eu mereço, mais favor eu recebo. Quanto mais eu procuro entender essa graça, mais eu vou desfrutar da abundância de Deus. Você vai prosperar. Irmãos, eu quero falar para você, Deus quer que você prospere. Agora, Deus não pode prosperar enquanto você merece. Sabia disso? Enquanto você merece, não tem como você prosperar. Porque se Deus te prospera, você merecendo, ei, som, minha pilha está acabando. Se Deus te prospera, você merecendo, Deus está reforçando seu comportamento. Deus está reforçando que você pode merecer, pode continuar querendo merecer, que você vai ser abençoado. E Deus quer reforçar esse comportamento? Não. Deus quer que você entenda, eu não mereço, mas eu confio nele. E se eu confio nele, eu vou desfrutar do que ele tem para mim. Quantos aqui querem ser promovidos nesses dias? Ser promovido mesmo, irmão, ganhar mais. Eu me lembro de quando eu queria ser pastor, eu tinha uma visão muito errada sobre o ministério. Eu tinha uma visão de que eu precisava trabalhar, que eu não poderia receber salário, porque eu ia sustentar minha casa, e que eu ia viver uma vida assim, mais de abstinência, viver de uma maneira mais precária, mais simples. E o meu pastor falava para mim, falava, olha, se você vai ser pastor, você não pode gerar isso no coração dos seus filhos. Seu filho olhar o tênis do colega, querer ter o tênis, e você falar para ele que por causa do ministério, por causa da obra, ele não vai ter, porque você escolheu viver uma vida assim. E eu entendi isso, eu falei, gente, Deus não tem para mim uma vida miserável. Deus tem para mim uma vida de prosperidade. Irmãos, e Deus foi quebrando meu orgulho. Vou contar para vocês. Quando eu me mudei para cá, eu sou engenheiro, tocava obra. Então eu tinha obra, fazia projeto. Aí, não achando suficiente, eu abri uma loja. A gente tinha uma loja de vender ração. Teve gente que comprou de mim nessa época. E eu era professor. Então o professor era fixo. E eu ganhava bem. Então, eu ganhava bastante. Só que tinha um detalhe que eu fazia muito errado. Eu não queria receber o salário da igreja. Porque eu tinha por mim que eu ia me sustentar sem o salário da igreja. Eu não preciso disso. Eu conto isso para vocês, irmãos, de coração. E eu vou falar para você, foi o pior buraco que eu entrei na minha vida. Porque Deus não se agradou disso. Porque quando eu falo eu não quero, o que eu estou dizendo no mundo espiritual? Que eu sou orgulhoso. Que eu não preciso de Deus. Que eu trabalho para Deus, mas que Deus não vai me abençoar. E a loja fechou, a escola me mandou embora e as obras acabaram. Eu fiquei só com o salário da igreja. E bem nessa época, a Jéssica engravidou. Eu lembro de ligar para o meu pastor, falar, pastor, e agora? Eu estou desempregado. Ele falou, não, você não está desempregado, você é pastor. Você foi para ir para ser pastor. Se Deus não cuidar de você, não faz sentido você estar aí. Naquele dia, parece que a casca quebrou, o egg quebrou. Tirou de mim aquele sentimento de prepotência. Eu entendi que quem sustenta a minha casa não sou eu, quem sustenta a minha casa é Deus. Deus me permitiu trabalhar novamente. Mas hoje meu trabalho, os irmãos que me conhecem sabem, eu não trabalho quase nada. Eu fico lá em casa, alguém me liga, eu vendo pro cara. O outro me liga, eu vendo também. O outro me liga, eu vendo. Só. Eu não trabalho muito. Porque Deus permitiu que eu trabalhasse para que meus filhos tivessem uma condição.
enquanto a igreja não cresce, porque a igreja vai crescer. Vai chegar um momento que eu vou ficar em tempo integral para cuidar da igreja, sem trabalhar fora. Mas Deus permitiu isso para que eu pudesse entender que é Ele que me sustenta. Entenda isso, irmãos. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu falei para você, você vai prosperar. Mas você não vai prosperar achando que você é bom, que você merece e que tem alguma glória nisso. Entenda que é Deus que te sustenta. É Deus que sustenta a sua casa, que tem graça liberada sobre você. Que você pode descansar no Senhor. Você pode colocar o seu coração em Deus. Pastor, qual que é a maior característica de alguém que depende de Deus? Quem sabe? A maior característica de alguém que depende de Deus: oração. Como que você depende se você não ora? Aleluias. Pastor, eu dependo. Aprenda a orar. Pede. Que o humilde pede. Então a humildade se manifesta em falar, em declarar: eu sou abençoado, eu sou justificado, Deus já liberou sobre mim, eu vim aqui para receber. Levanta sua mão aí e fala: eu vim aqui para receber. Nesses dias de jejum, eu serei promovido. Eu vou receber muito mais, porque Deus já tem liberado sobre mim. Amém? Sabe, eu não estou dizendo que a vida é só dinheiro. É paz, alegria. Mas é muito difícil você ter paz e alegria pensando no aperto, pensando na conta que está atrasada. Então Deus vai te prosperar, irmãos. Tenha isso no seu coração. Quando se fala de vida financeira, uma característica do humilde é que ele é fiel no dízimo. Sério, pastor? Sério. É fácil ser fiel no dízimo? Não, irmãos. Às vezes você olha ali e você fala: se eu devolver vai faltar. Você devolve, porque você sabe que foi Deus que te deu. E se Ele te deu esse, Ele pode te dar mais. Mas amém, vamos avançar. Pastor, esse negócio de hipergraça, irmãos, vamos ser bem honestos. Eu acho que a graça devia ser muito mais que hiper, né? Hiper mega graça, Romanos 5:20, eu vou ler alguns textos com vocês, só para falar a respeito da graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor, então essa graça é para onde tem pecado. Primeiro, onde que não tem pecado? Fala para mim. Todo lugar tem pecado. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus, da glória de Deus. Amém? Mas vamos avançar. Efésios 2:7. Essa graça não é só para onde tem pecado, ela é para todos nós. E não é só para salvação, ela é para todas as outras coisas. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Tem bondade sobre você. Você precisa ter essa liberdade de falar com o Pai e de receber bondade. 1 Timóteo 1,14. Eu vou ler vários textos com você, tá? Então, fique atento nas projeções. 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Não tem como transbordar a graça se não for pelo amor. A graça transborda pelo amor. E essa graça, ela é uma graça maravilhosa. Fala para o seu irmão aí, fala: a graça de Deus sobre nós é maravilhosa. Eita glória. Ora, 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele é o Deus de toda graça. Pastor, o que é graça? Favor imerecido. Vou contar uma história para vocês, para você entender isso. Eu vou finalizar com essa história. Tem mais alguns versículos aqui, mas eu vou finalizar com essa história para você entender um pouco a respeito de graça. Tem uma história de um garoto que queria aprender a dirigir. E esse garoto, querendo aprender a dirigir,
ele pegou o carro do seu pai e ele acelerou, e o carro desceu a rampa, atravessou a rua e bateu no carro do vizinho. O que é justo? O justo é que ele pague o conserto do muro do vizinho e do carro do vizinho. Isso é justo, certo? O que é misericórdia? Misericórdia é o vizinho falar: olha, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer isso. Eu vou consertar meu carro, vou consertar meu muro, e você resolve o seu problema para lá. Eu não vou te cobrar nada. Isso é misericórdia. Pastor, o que é graça então? Graça é o vizinho que teve o carro batido chegar nesse menino e falar: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar meu carro, eu vou arrumar o seu carro, eu vou te ensinar a dirigir. Isso é graça. Pastor, o que é graça? É um Deus que tem tudo, fazendo tudo e dando tudo para nós que somos não merecedores. É graça, é favor imerecido. Irmãos, se você quer avançar em qualquer área da sua vida, creia no favor imerecido de Deus. Descanse nesse favor. Pastor, eu não mereço. Pois é, exatamente. Então você é o primeiro candidato. Pastor, hoje eu pequei. Não tenha prazer no pecado, pois o dia que você pecar, libera a palavra, tem graça, tem favor. Quebrou o braço, já viu essa história? Eu quebrei meu pulso aqui. Aí eu tive que fazer fisioterapia. O osso ficou mais forte do que era antes. Ele calcifica. Por quê? Porque onde estava quebrado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem graça para você. E não é porque você merece, porque Ele fez. Amém? Quantos creem? Quantos querem avançar em Deus? Se você quer avançar, pare de olhar para você e olhe para Ele. Sempre que você olha para você, o resultado vai ser condenação e peso. Mas sempre que você olha para Ele, o resultado vai ser fé, e você vai ter o espírito levantado, confiante. E as bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos vão te alcançar. Você fala: meu Deus, como assim? Chegou mais uma. Eu nem esperava. Porque a graça vai liberar sobre você favor. Abre seu coração, irmão. Abre mão da justiça própria. Talvez você tenha andado amargurado. Você tem guardado rancor. Perdoa essa pessoa que você está precisando perdoar. Perdoa você. Pastor, você não sabe tanto que eu errei. Perdoa você mesmo. Jesus já perdoou. Quem é você para ficar com raiva de você se Jesus te perdoou? Porque isso tudo é fácil de justiça própria, é fácil de merecimento. Deixa isso para trás. Olha para a obra de Cristo. Descansa na obra dele. O resultado vai ser vida. E vida em abundância. Vamos ficar de pé? Quero que você faça algo profético hoje. Quero que você feche seus olhos. E que você peça para Deus uma visão profética. Pede para Deus mostrar para você a grandiosidade que a graça tem para a sua vida. Abre, Senhor, os olhos espirituais desses irmãos. Gera, Deus, em cada coração uma visão profética. Abre os olhos para que eles possam perceber a grandiosidade que o Senhor tem liberado sobre eles. Eu coloco diante do Senhor. Nós não seremos apenas 100, nós seremos milhares. Dessa igreja não apenas sairá um pastor para cuidar dessa igreja, mas vários pastores vão nascer aqui com o coração apaixonado. Essa nação vai ser incendiada porque pastores vão nascer aqui para crescer, para avançar, para multiplicar, para levar esse evangelho aonde eles estiverem. Esses irmãos serão prósperos, terão casamentos abençoados. Glória de Deus será liberada em nome de Jesus. Eu creio, Deus, na sua abundância. Eu creio, Deus, na sua graça.
Oh Espírito de Deus, em nome de Jesus. Levanta suas duas mãos, seus olhos fechados. Declara assim: eu creio na abundância da graça, do dom da justiça, pela obra de Cristo. Eu vou desfrutar. Eu posso receber. Eu rejeito agora toda condenação, toda culpa, todo merecimento. E eu creio que é a obra dele. E eu te peço que eu tenha essa revelação em nome de Jesus. Amém? Carol, Douglas, vamos servir a ceia. Você que está em casa nos ouvindo, eu vou deixar gravado até o momento da ceia. Pegue seu pão também, pegue seu cálice. Vamos participar da mesa do Senhor. E nesses 21 dias você possa ser edificado de maneira sobrenatural. Seus alvos, seu coração esteja em Deus. E que Deus mova sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte até que ele venha. Mas não anunciamos apenas a morte fala que o preço foi pago, mas a ressurreição fala que o sacrifício foi aceito. Por isso hoje nós podemos ter paz. Amém? Levanta seu pão. Senhor, eu coloco diante de ti, Deus, esse pão. É o corpo do Senhor que foi moído pelas nossas enfermidades. Ao participar desse pão, nós recebemos cura, nós recebemos vida, nós recebemos abundância. Eu declaro em nome de Jesus, aquece, Pai, o nosso coração com essa confiança que nós podemos desfrutar de que o Senhor já conquistou lá na cruz. Em nome do Senhor Jesus. Levanta seu cálice. O Senhor apresenta a ti esse cálice. É o cálice da nova aliança, do perdão dos pecados. Ao participar desse cálice, nós cremos que nós podemos ter paz. Paz diante de Deus e a certeza de que o Senhor já liberou sobre nós todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Participe do pão, participe do cálice.